Em 2022, observações realizadas pelo telescópio espacial James Webb revelaram um cenário inesperado sobre o universo primitivo. Galáxias extremamente massivas foram detectadas quando o cosmos tinha apenas cerca de 2% da idade atual, contrariando profundamente os modelos tradicionais de formação cósmica. Durante décadas, os cientistas imaginavam que o universo jovem seria um ambiente escuro, lento e progressivo. No entanto, os novos dados mostram exatamente o oposto: um universo dinâmico, violento e altamente eficiente na formação de estruturas complexas, em um intervalo de tempo surpreendentemente curto. O lançamento do telescópio, ocorrido em dezembro de 2021 a partir da Guiana Francesa, marcou um feito tecnológico sem precedentes. Embora tenha aproximadamente metade da massa do telescópio espacial Hubble, o Webb foi projetado com uma proposta completamente diferente. Seu espelho principal, com 6,5 metros de diâmetro e composto por 18 segmentos hexagonais revestidos de ouro, permite captar muito mais luz. Mais importante ainda, o telescópio opera principalmente no infravermelho, possibilitando observar objetos extremamente distantes, cuja luz foi alongada pela expansão do universo, um fenômeno conhecido como desvio para o vermelho. Essa capacidade é essencial porque a luz das primeiras galáxias, emitida há bilhões de anos, chega até nós deslocada para o infravermelho. O Hubble, limitado em seu alcance espectral, simplesmente não conseguia detectar esses sinais. Assim, o universo primitivo permaneceu invisível por grande parte da história da astronomia moderna. O processo de lançamento e implantação do Webb foi extremamente arriscado. Para caber no foguete, seus componentes precisaram ser dobrados com precisão. Após o lançamento, o telescópio executou centenas de etapas críticas de abertura no espaço sem possibilidade de reparo, já que foi posicionado a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, no ponto de equilíbrio gravitacional conhecido como Lagrange 2. Qualquer falha teria encerrado a missão. No entanto, tudo funcionou perfeitamente, superando expectativas. Quando começou a operar em meados de 2022, o telescópio rapidamente produziu imagens impressionantes. Um dos primeiros alvos foi o aglomerado de galáxias SMACS 0723, usado como lente gravitacional, um efeito previsto pela relatividade geral, que amplifica a luz de objetos ainda mais distantes. Essa técnica revelou milhares de galáxias em uma pequena região do céu, muitas delas nunca antes observadas. O que chamou a atenção não foi apenas a quantidade de galáxias, mas suas características. Muitas pareciam mais brilhantes, maiores e estruturadas do que os modelos teóricos previam para aquele período do universo. Isso indicava que a formação galáctica havia ocorrido muito mais rapidamente do que se acreditava. Pesquisas subsequentes, como o levantamento JADES, confirmaram a existência de galáxias formadas entre 300 e 450 milhões de anos após o Big Bang. Essas galáxias já apresentavam massas estelares significativas, sugerindo que o processo de formação de estrelas começou muito antes e ocorreu com eficiência inesperada. De acordo com o modelo cosmológico dominante, conhecido como Lambda-CDM, estruturas maiores deveriam surgir gradualmente a partir de pequenas aglomerações. Porém, os dados do Webb mostram galáxias grandes e bem desenvolvidas surgindo cedo demais. Esse descompasso gerou o que muitos cientistas passaram a chamar de crise cosmológica. Algumas explicações alternativas foram propostas. Uma delas sugere que a formação estelar no início do universo foi muito mais intensa do que hoje. Outra hipótese aponta para erros na estimativa de massa, possivelmente confundindo a luz de estrelas com a de buracos negros ativos. No entanto, nenhuma dessas soluções resolve completamente o problema. Um exemplo marcante dessa discrepância veio da descoberta de galáxias extremamente massivas nos primeiros 500 a 700 milhões de anos do universo. Algumas delas possuíam massas comparáveis à da Via Láctea, o que implicaria uma eficiência de conversão de gás em estrelas próxima de 100%, algo considerado praticamente impossível pela física conhecida. Outro resultado surpreendente foi a confirmação da galáxia mais distante já observada, formada há apenas 290 milhões de anos após o Big Bang.
Ainda mais impressionante foi a detecção de oxigênio neste objeto. Como esse elemento só é produzido no interior de estrelas e liberado após sua morte, isso significa que múltiplas gerações estelares já haviam se formado e evoluído em um intervalo de tempo extremamente curto. Esse achado contradiz diretamente as previsões teóricas sobre o ritmo da evolução química do universo. Além das galáxias, os buracos negros supermassivos também apresentaram um enigma. O Webb detectou objetos com massas enormes em épocas muito precoces. Segundo os modelos atuais, esses buracos negros deveriam levar centenas de milhões de anos para atingir tais tamanhos. No entanto, eles já existiam quando o universo ainda era muito jovem. Particularmente intrigantes são os chamados Little Red Dots, objetos compactos com buracos negros centrais extremamente massivos em relação às suas galáxias hospedeiras. Em alguns casos, o buraco negro representa até 30% da massa total da galáxia, um valor muito superior ao observado no universo atual. A origem desses objetos ainda é desconhecida. Três principais hipóteses tentam explicar esse fenômeno: formação direta de buracos negros a partir de nuvens de gás primordial, crescimento acima do limite teórico conhecido como limite de Eddington, ou a existência de buracos negros primordiais. Nenhuma dessas ideias foi confirmada. Conforme mais dados foram coletados até 2025, um padrão claro emergiu. O universo inicial era muito mais eficiente em formação de estrelas, galáxias e estruturas do que qualquer modelo previa. Em vez de um crescimento lento e gradual, parece ter ocorrido uma espécie de explosão de complexidade nos primeiros centenas de milhões de anos. Além disso, o Webb também contribuiu para mapear a estrutura em grande escala do universo, conhecida como teia cósmica. Essa rede gigantesca é formada por filamentos de matéria que conectam galáxias e aglomerados, intercalados por regiões vazias, chamadas vazios cósmicos. Essas estruturas surgiram a partir de pequenas flutuações de densidade no universo primordial, amplificadas pela gravidade ao longo do tempo. Um exemplo impressionante de vazio cósmico é o vazio de Bootes, uma região com cerca de 330 milhões de anos-luz praticamente desprovida de galáxias. Descobertas como essa mostram que a distribuição de matéria no universo é extremamente desigual. Curiosamente, evidências sugerem que nossa própria galáxia pode estar localizada dentro de uma região menos densa, conhecida como vazio KBC. Essa condição pode afetar medições cosmológicas importantes, como a taxa de expansão do universo, contribuindo para o chamado tensão de Hubble, uma discrepância entre diferentes métodos de medição dessa taxa. Em resumo, o telescópio espacial James Webb não apenas ampliou nossa capacidade de observar o universo, mas revelou falhas profundas em nosso entendimento atual da cosmologia. O universo primitivo não era simples nem lento, era um ambiente extremamente ativo, capaz de formar estruturas complexas em tempo recorde. As descobertas recentes sugerem que talvez seja necessário revisar os fundamentos do modelo cosmológico moderno. E, considerando que o telescópio ainda está no início de sua missão, é provável que as maiores revelações ainda estejam por vir. A chamada tensão de Hubble. Em 2023, resultados de calibração do telescópio espacial James Webb confirmaram com precisão sem precedentes as medições locais já feitas pelo telescópio espacial Hubble. O valor encontrado para a constante de expansão do universo permaneceu próximo de 72 km por megaparsec, essencialmente o mesmo obtido anteriormente. Isso eliminou uma das explicações mais confortáveis para a discrepância existente, a estimativa instrumental. Sem essa saída simples, restou uma conclusão desconfortável. Talvez o problema não esteja nas medições, mas sim na própria compreensão do universo. Diferentes métodos continuam produzindo resultados conflitantes. Enquanto algumas abordagens convergem para valores previstos por medições do universo primitivo, como as do satélite Planck, outras sustentam valores mais altos. Não há consenso. O que existe é uma crise real, agora confirmada pelos instrumentos mais precisos já construídos.
Em 2024, novos dados ampliaram ainda mais essa tensão. O instrumento DSI, Dark Energy Spectroscopic Instrument, produziu o mapa tridimensional mais detalhado já feito da estrutura a larga escala do cosmos, analisando milhares de galáxias. Seu objetivo principal era entender como a expansão do universo evoluiu ao longo do tempo e testar o comportamento da chamada energia escura, o componente responsável por acelerar essa expansão. O modelo mais simples para descrever esse fenômeno é a constante cosmológica, introduzida por Albert Einstein. Nesse modelo, a energia escura é constante no tempo e no espaço, uma propriedade intrínseca do próprio tecido do universo. Durante décadas, essa foi a explicação dominante. No entanto, os dados do DSI sugeriram algo diferente. A energia escura pode não ser constante. Combinando essas medições com outras observações, os cientistas encontraram indícios estatísticos significativos de que seu comportamento mudou ao longo da história cosmológica. Em análises posteriores,